Gente, olha essa história. Uma escola da rede pública aqui do Distrito Federal está vivendo um misto de tensão, insegurança e indignação. Depois que um professor condenado pelo assassinato da ex-namorada passou a dar aulas na instituição. O repórter William Matos trouxe a matéria no Metrópolis e ele está aqui comigo ao vivo para comentar sobre essa apuração. Boa tarde, William. Como eu falei, realmente uma história tensa, porque o acusado não é acusado, ele confessou o crime e foi condenado, né? Conta um pouco aí o que é que aconteceu e explica essa tensão, claro, da escola. Bom, em 2010, esse professor, ele cometeu um crime contra a ex-mulher dele, então esposa, né, na época. Ele matou ela a tiros na cidade de Santa Rita de Cássia, onde eles viviam juntos. E aí, desde então, ele veio para o Distrito Federal e refez a vida aqui. Passou todos esses anos aí esperando o decorrer do processo. Em 2022, ele começou a dar aulas aqui no Distrito Federal, enquanto o processo corria. E ele chegou a ser condenado. O caso chegou a transitar em julgado em 2024, mas uma decisão do STF anulou o trânsito em julgado do caso e aí o caso retornou ao STJ. Desde então, o Igor segue aguardando aí o desenrolar desse processo e tenta seguir, né, com a vida dele. E aí, em 2025, ele fez novamente o processo seletivo para dar aulas aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Foi aprovado, em 2026 foi convocado. E aí ele cria toda essa tensão, né? Ele é uma pessoa que acabou se tornando uma pessoa pública pelo crime que cometeu e confessou, né, ter cometido. Ele cria toda essa tensão ali na cadeia ali, escolar, né, do ambiente onde ele está inserido. As pessoas têm medo, reclamam de não terem sido avisadas pela Secretaria de Educação, de não terem uma prévia ali de que estariam lidando com um assassino confesso, né? E aí, o que impera nesse momento ali naquela escola é um misto ali de temor, pânico, indignação pelo crime cometido, mesmo que há tanto tempo, né? São 16 anos. Então, são todos esses sentimentos aí juntos naquela escola. A escola é o Centro de Ensino Fundamental 3 da Estrutural. Só trazer aqui uns detalhes. O docente é Igor Azevedo Bonfim, ele tem 46 anos de idade e, como o William trouxe, esse crime foi cometido já há 16 anos, mas, obviamente, que é um detalhe que a gente comentou mais cedo, né? São muitas mulheres que trabalham nesse ambiente. Claro que ninguém está dizendo que a pessoa vai cometer um crime apenas por ser mulher, mas a gente sabe que o feminicídio, ele tem esse agravante. Era exatamente porque ele mantinha, segundo a denúncia, há um histórico de uma relação muito ciumenta, de uma relação muito controlada. Lembrando que eu sempre falo aqui, ciúmes não é motivo para matar ninguém, ciúmes não é crime, não é nada que justifique, porém é a justificativa, uma das que foi dada. E aí você conversou com algumas funcionárias, algumas servidoras, o que elas relatam, né? Qual é a tensão maior de ter que lidar com um assassino confesso? Elas relatam muito medo, né? Elas não querem incriminar ninguém e nem dizer que uma pessoa que cometeu um crime não pode retornar à sociedade, mas o caso dele é um pouco complicado, né? Porque o trânsito em julgado foi anulado, não é que ele esteja inocentado do crime que cometeu, né? Ele ainda está sendo julgado, mesmo 16 anos depois aí do crime. Então, as professoras têm medo de tratar de temas sensíveis com ele, né? Como, por exemplo, vai haver uma semana onde vai haver palestras ali que vão tratar de combate ao feminicídio, de violência contra a mulher. Semana Escolar de Combate ao Machismo e Violência contra a Mulher. Perfeito, que vai ser agora no fim de março, né, ali na escola, e elas têm medo de tratar desses temas com ele ali, na presença dele, né? Elas têm medo de que ele pense que aquele tipo de semana foi criada ali contra ele ou algo nesse sentido, né? Além de que tem um medo natural de conviver, né, com uma pessoa que, por mais que tenha sido há tanto tempo atrás, um dia surtou, né, como ele mesmo disse à época no inquérito, surtou e cometeu ali um crime contra uma mulher. As pessoas têm, principalmente as mulheres, né, são 12 professoras, sem contar direção e as próprias alunas, né, pais das alunas, mães das alunas,
As pessoas relatam esse medo aí pra gente. A gente teve uma dificuldade até de falar com as pessoas mesmo em anonimato. Mesmo em anonimato, as pessoas têm um pouco de medo de falar com a gente, medo ali de serem reveladas, medo dele suspeitar que as pessoas estão falando com um veículo de comunicação, enfim, o medo é constante lá nessa escola. William, o que a Secretaria de Educação aqui do DF disse para você? Alguma coisa sendo feita em relação a esse fato? Basicamente, a Secretaria diz que está apurando o caso. A pasta não mencionou se fez alguma espécie de triagem antes de dar o cargo ao professor, ao Igor, né? Lembrando que ele deu aulas aqui na rede pública do DF em 2022, 23 e 24, sempre naquele cargo temporário, né? De ano em ano você faz a prova e volta, né? E aí em 2026 ele voltou. A pasta não respondeu se fez algum tipo de avaliação, se pediu aquele nada consta, né? Aquele famoso nada consta que a gente entrega quando vai, né, chegar em um novo emprego. Não respondeu nada disso. Se limitou apenas ali a dizer que está apurando o caso e aí a gente espera, né, o desenrolar dessa história. E a defesa também, você buscou a defesa do Igor, ela também falou o que para você? A defesa disse que o caso ainda segue em análise ao STJ e que até que haja uma condenação, todo mundo é inocente, né? Mesmo que o Igor tenha confessado à época ter matado a então esposa dele, essa posição da defesa de que o caso está aí correndo no STJ. William Matos, muito obrigado pela sua participação Rafa. aqui no Até a próxima. Agora. Sempre um prazer, viu? E é bom